Graças a Deus, irmãos, que estamos aqui, louvando o nome do Senhor. Sou gratificante a Deus, sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Como a Luciana estava falando aqui, a gente começa a meditar na palavra de Deus, irmãos, naquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, nos milagres, nas maravilhas que o Senhor tem feito. Quantos milagres nós temos vivido, quantos livramentos o Senhor tem nos dado. A gente sai agradecendo a Deus por tudo que Ele faz. A gente entra no carro e pede ao Senhor a proteção. A gente vai, convida o Senhor para estar com a gente sai de a pé, a gente pede, Senhor, vem glorificando o nome do Senhor. Porque Ele é bom, grande a misericórdia dEle. Irmãos, é muito bom servir ao Senhor, fazer parte da casa de Deus, dos irmãos da igreja de Deus. A palavra do Senhor é fiel na nossa vida. Temos vivido milagres. Como a Luciana já falou aqui nesta noite, eu também sou uma pessoa que sou contra Natal e Ano Novo. Não sei porquê, irmãos, eu nunca gostei, assim, a gente quando era criança, adolescente, jovem, tudo é festa, né? Mas depois de um certo tempo, aí, quando a gente morava na fazenda, era eu e meu esposo, a gente não tinha para onde ir, não tinha como sair, porque tinha que cuidar de fazenda, tirar leite, tinha que apartar a vaca, né? Cuidar das criações, então a gente não saía. Sempre era meu pai, mas a minha mãe ia para a nossa casa. Passava a gente ali, né? Só algumas vezes. E meus irmãos iam, porque também não tinha como ir, né? Naquela época era muito difícil, o transporte era cavalo mesmo, né? Às vezes nem lá, às vezes meu pai tinha um carro velho, eu ia, às vezes ele não tinha, ele ia de cavalo, porque a gente sempre morou assim, não uma distância longe, mas dava para ir a cavalo. Mas a gente, esse final de ano foi muito corrido, muito atropelado, cansei muito, passei muito mal, meu Deus. E Jesus tem misericórdia. Fui para a agenda para cuidar minha família lá, né, que estava precisando. Aí, quando foi no dia de Natal, minha sogra falece, foi aquela turbulência. Dia 27 era o aniversário do meu pai. E na sexta, dia 26, meu pai tinha comprado um porco. A gente foi matar aquele porco, mexer com carne, lavar a casa, sábado, levantar cedo, começar a fazer almoço, porque fizeram almoço lá para ele, para o aniversário dele. Então, foi muito comigo, sábado, domingo, eu vim embora para casa, só Deus sabe o tanto que eu estava passando mal, e até hoje eu não me recuperei. Parece que, não sei se é o calor, a idade, a gente sai, desacostuma daquela rotina. Quando a gente estava na obra, eu estava acostumada, né, na igreja. Quando eu estava no 11, a gente começava a culto lá 8 horas, às vezes, 8h30 da noite, na virada do ano. E às vezes eu conseguia chegar atrasada, porque ele não dava conta de chegar a tempo, de tanto serviço. No outro dia, aí eu já deitar 4 horas da manhã, porque eu fazia tudo na área lá da minha casa, né? A casa pastoral no fundo, né? Então, fazendo comemoração, o povo ficava lá até 4 horas da manhã. Quando era 5, 6 horas da manhã, eu tinha que levantar, porque ele estava chegando visita, e eu, às vezes ia no ônibus. Naquela época tinha um Rio Grande, que ia daqui para lá, eu chegava lá às 7h15. Eu já tinha que estar com a casa limpa, não podia receber visita. E aí era aquele tropelo, né? O dia todo aí eu passei, gente, eu não dou conta mais de final de ano, não. Mas a gente, né, graças a Deus, esse ano eu fiquei assim, também queria ter ido para comentador, mas no dia não deu certo, porque a gente é muito cobrado, não. A gente está na frente do trabalho, circuito de oração, igual quando na sede. A gente sente assim, é muito exigido. Os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Se a gente não estiver presente, há aquela murmuração. Alguém para falar, né? Para reclamar, para questionar, e eu ouvi muito esse final de ano, você tem que estar cumprindo sua posição, o seu propósito. Aí eu cheguei a falar para uma irmã, eu falei assim, mas eu não tenho cumprido o meu propósito. Porque eu falei assim, eu sou uma só, não dou conta de acudir. É minha família que pede socorro, eu tenho que socorrer. Eu preciso. Então, irmãos, assim, a gente fica assim, sobrecarregado muitas vezes,
E a gente acaba que o organismo da gente às vezes não está preparado. A gente parece que tudo, o momento que eu vivi esses anos tudo, no começo, quando meu esposo ficou doente, eu ia lutando com toda a força, buscando força, sendo forte, cuidando dele, fazendo tudo. Ele faleceu, eu vinha sempre assim, sendo aquela pessoa forte, correndo, lutando. E parece que hoje eu estou sentindo aquele peso, parece que aquele cansaço, hoje que está chegando. Eu não sei se os irmãos entendem. Então, esse dia atrás eu falei para o meu Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei, não estou tendo força, parece que eu não estou dando conta, não estou conseguindo conciliar tudo, não estou dando conta de fazer tudo que precisa fazer. Mas eu sei que o Senhor sabe. Eu tenho orado, buscado a Deus, pedindo misericórdia de Deus, irmãos, porque não é fácil. Aí no dia primeiro, levantei de manhã, fui para o Comendador Gomes buscar a minha filha, mas meu genro estava lá. Aí a gente almoçou lá, depois ele embora à tarde. E graças a Deus porque eles vieram. Então eu agradeço a Deus que a gente passou o final do ano junto com meus filhos. Veio no sábado, o Rafael veio também, a gente ficou o dia todo junto. E eu glorifico muito a Deus, porque é só a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus na vida da gente. A gente é falho, tem dia que eu falo, Jesus, com tantas minhas fraquezas, as minhas falhas, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Porque se não fosse o cuidado do Senhor, irmãos, eu não estaria de pé. Eu não tinha força, eu não tenho condições. Se a gente for pensar na gente mesmo, na nossa força, nós não damos conta. Mas o Senhor é a nossa força, o salmista diz. Então nós precisamos estar firmes na presença do Senhor. Nós também leu aqui no Salmos 23, no versículo 1, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. De nada temos falta, porque o Senhor tem nos sustentado. Em João 10, no capítulo 10, versículos 7 ao 11, diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos o Senhor como nosso pastor. É Ele que nos faz andar por pasto verdejante. E a palavra do Senhor é fiel. No Salmos 23, irmãos, segunda-feira passada, a Débora ministrou a palavra no ciclo de oração. Eu acho que a irmã também faltou segunda-feira, né, irmãos? Nossa, que palavra maravilhosa que ela trouxe, que palavra de conselho, de conforto para os nossos corações. Como Deus usou ela. E aí a gente fica meditando quando o Senhor, aqui ele diz que assim, ele refrigera a nossa alma, ele guia pela vereda da justiça, por amor do nome dele. Aí ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí ele ainda vai mais além: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo de Davi, quando ele apacentava as ovelhas, ele falava, ele escreve esse salmo baseado na vida de um pastor de ovelhas. E se é um pastor, cuida bem das suas ovelhas que está lá no campo, cuidando lá, dando proteção. Nós temos um sumo pastor, o sacerdócio real que está conosco, que está cuidando de nós a todo tempo. O Senhor está em todo o tempo, irmãos, cuidando da nossa vida. Eu louvo a Deus. Vocês não sabem, irmãos, que meu carro
E aí meu cartão de crédito, o limite do meu cartão é 3 mil. O que eu faço com 3 mil? Não posso fazer um financiamento, porque eu não tenho condições de pagar um financiamento. O juro é muito caro, mas eu conversei com o Edson e falei, a gente vai ter que fazer, porque vai fazer o quê? Aí conversando com o Rafael, eu falei assim, não, mãe, faz no meu cartão tem limite. E a senhora vai me pagando. Aí conversei na Retífica, conversei com o mecânico, e eles fizeram 10 vezes para mim. Ficou em 10 vezes de R$ 8 parcelas desse valor e 2 parcelas de 888. Aí eu falei com ela, você me ajuda a pagar? Ele falou assim, ajudo. E aí nós estamos, irmãos, se Deus quiser, no final da semana que vem eu termino de pagar para honra e glória no nome do Senhor. 10 parcelas, o Senhor tem me ajudado. Às vezes dá para ir no mercado comprar alguma coisa a mais, às vezes não dá. Falo para o Ed, esse mês vai ser assim, não tenho, não vou comprar e pronto. E Deus tem me honrado, Deus tem me sustentado, não tem faltado nada para honra e glória do nome do Senhor, porque Ele prometeu que estaria cuidando. Irmãos, o cuidado de Deus é tão especial. Olha bem, o IPVA do meu carro é 3 parcelas de 618, era no ano passado, esse ano é 625. Mas o segurinho que é 30, acho que esse ano é R$35. Aí, o ano passado, eu paguei adiantado uma parcela. Como o Senhor trabalha na vida da gente. Vencia em fevereiro, eu paguei em janeiro. Aí eu paguei em janeiro, fevereiro e março. Eu paguei a última parcela. E quando foi? Não, eu paguei em dezembro. Foi janeiro mesmo. Janeiro, fevereiro e comecinho de março. No começo, dia 10. E até dia 10 eu tinha pago. Quando foi em abril, eu comecei a pagar a parcela do motor do carro. E agora eu termino agora em janeiro, fevereiro, eu começo a pagar a parcela do carro de novo, no IPVA do carro. Deus trabalha até nisso na vida da gente. Se não fosse, eu não teria condições. Eu estou dando esses testemunhos aqui, vou dar mais vezes. Creio que vou falar lá na sede também, na segunda-feira, quando foi me dada a oportunidade. Porque o Senhor cuida, irmãos. Às vezes a gente preocupa, como que eu vou fazer, onde eu vou tirar? E Deus tem me ajudado. Eu estou devendo R$1.400 para o Rafael também. Meu pai passou a casa, fez a escritura de uma casa que ele tem lá, passou para o nosso nome e falou assim, eu não vou pagar a escritura. E nós tivemos que pagar, então nós somos 5, colocou R$1.400 para cada um. Eu falei, Rafael, eu não posso fazer financiamento, eu não tenho dinheiro. Aí meu irmão falou assim, eu vou pagar para você lá, eu vou quitar tudo, depois na hora que você puder, você me paga. O Rafael falou, não, eu empresto dinheiro para a senhora paga meu tio, a senhora fica devendo para mim. E para o Rafael eu vou pagar com o mocinho. Eu falei, ó, só depois que eu terminar de pagar a parcela do carro, o motor do carro, que eu não tenho condição de pagar tudo agora. Não tem problema, a senhora vai... E agora veio o IPVA, não sei se vou ter condições de começar a pagar ele agora. Mas eu sei que o Senhor está cuidando, eu sei que o Senhor está dando vitória. Eu creio no Deus que eu sirvo, Deus que é de paz, Deus de vitória, irmãos. Esse Deus que nós servimos é o nosso pastor. É Ele que deve cuidar. O cuidado dele é especial, aleluia. É Ele que está com a mão estendida. Ele disse que a mão dele está estendida, o ouvido dele está aberto. E nós estamos orando. Desde maio, nós estamos nessas campanhas de oração nas casas de manhã. Eu falo muito, mas eu tenho sempre estado presente nas orações.
2020, salvo engano, eu acho, que quando começou a Covid, quando foi para... Eu me lembro que teve uma reunião em Conceição das Alagoas, no mês de março, é a primeira do ano, que o pastor Erasmo falou para fechar, que estava começando a lastrar muito, daí estava fechando o comércio, fechando as igrejas, que a igreja era para parar também com os cultos, era para ser aquele dia, o último culto na igreja. E aí a gente foi para casa, na noite teve um culto, foi o último daquele que ia fechar a igreja. E eu me lembro que o pastor Antônio falou assim, ele que pregou naquela noite, e ele falou sobre cavar poço, ter depósito diante de Deus. Ele falou assim, eu não sei de onde vai vir, mas Deus vai enviar. Eu me lembro que ele falou assim, Deus faz até a água mandar para cima se for preciso, mas que Ele vai enviar, Ele vai. Irmão, foi o ano que a construção mais fluiu em Pirajuba. Foi o ano que Deus mais proveu financeiramente, foi aquele ano, com a igreja fechada. Mas os irmãos batiam na porta e entregar dízimo, entregar oferta, e a obra do Senhor andou naquele ano. O Senhor preparou. Então, irmãos, Deus cuida de nós nos nossos momentos. Às vezes a gente pensa assim, não tem mais solução, não sei mais o que eu vou fazer, não tem mais nada, não tem recurso. Mas o nosso pastor está cuidando de nós. Aleluia! O nosso Deus está providenciando quando muitos estão aí criticando. É crise, é isso, é aquilo, mas o dono da igreja está cuidando da igreja. A providência do nosso Deus estará vindo para a igreja. Ele está dizendo para nós não preocupar, porque a providência vem dele. Ele supriu a necessidade do povo no deserto. Não faltou e não vai faltar para a igreja. Aleluia! Vamos confiar. Eu estou orando, irmãos, para que o Senhor abençoe a festividade, a festa, para que o Senhor supre. Quem precisa de dinheiro também para fazer festa, e muito pouco. Às vezes a gente tem vontade de ajudar mais, mas não tem condições. Mas o nosso Deus providenciará. Aleluia! Irmã Luciana testemunhando aqui na conta de internet dela, irmãos. Eu me lembrei quando eu mudei para a fazenda. Eu morava em Tapagi. Eu tinha o Rafael de 3 anos e o Hélio de 8 meses. Mudei para a fazenda com o Hélio por 8 meses. A gente não tinha carro. O meio de transporte era leiteiro, caminhão leiteiro que pegava leite na fazenda. Era onde a gente tinha que ir, voltar, passar na cidade, vinha de madrugada no outro dia. Era aquela dificuldade. E a irmã Lene, vocês conhecem ela? Ela é obcecada por doença e ela começou a falar na minha cabeça: ó, você tem criança pequena, você tem que comprar remédio, você tem que fazer isso, você tem que levar esse remédio, você tem que levar isso. E aí eu fui na conversa dela, fui na farmácia e comprei um monte de remédio. E ficou caro. Aí quando a gente chegou o primeiro mês lá, quando eu para receber, que eu já estava na fazenda, ele falou assim: deve na farmácia? Eu falei: deve, não é pouco não. Tem uma conta boa lá. Eu comprei um monte de coisa para trazer, porque o seu irmão falou tanto na minha cabeça, eu acabei comprando. Só que eu já vim olhando naquele propósito. Falei: Senhor, o que eu vou fazer? Comprei tanto de remédio. Assim, a gente era não convertido, tinha poucos anos, 2 anos eu acho, convertido, nem isso. Um ano e pouco de convertido, 2 anos mais ou menos. A gente não tinha muita experiência. Eu não tinha experiência com Deus ainda, ser aquela experiência de confiar, né? De falar: não, vou precisar de remédio, Deus vai cuidar. Não, eu não tinha. E aí, ele saiu para ir para a cidade, ele ia de bicicleta, né? Ele saiu, eu vi ele subir, até subir lá em cima da estrada já de bicicleta, né? Aí tinha um lugar que eu tinha que empurrar a bicicleta. E eu fui para o quarto, dobrei meu joelho e falei: Senhor, tem aquela conta na farmácia. Eu não sei se o dinheiro que ele vai receber hoje vai dar para pagar aquela conta. Mas o Senhor entrou com providência. Irmãos, e ele foi na farmácia pagar a conta.
Até hoje, a farmácia fechou, depois de muitos anos, eu acho que nós vamos lá com o comunicador. Nunca achou a notinha. Ele foi lá, o homem procurou, que a gente era acostumado a comprar lá há muitos anos, né? Aí, desde que nós casamos, a gente comprava lá. Meu pai já era cliente da farmácia, a gente foi também, né? Na época tinha 2 farmácias lá na época, só longe do monte. Aí, ele falou assim, não tem nota do senhor. Ele falou assim, procura direito. Ele falou, não, vou na cidade lá e depois eu passo aqui de novo. Ele falou, vou passar, eu vou procurar. Ele falou, não tem nota do senhor. E por várias vezes ele procurou essa nota na farmácia. E até hoje, para a glória de Deus, nunca apareceu essa nota. Eu assinei. Eu comprava os remédios, marcava e a gente assinava, né? E estava assinado o meu nome, porque eu tinha assinado a nota. Mas Deus faz, irmãos. Ele nos prova, Ele mostra para nós. Quantas vezes a gente não precisa de duvidar do poder de Deus. Precisamos duvidar do que o Senhor tem, do que o Senhor faz na nossa vida. Eu louvo a Deus, irmãos. São muitas vitórias que o Senhor tem me concedido. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agora eu não vou me levantar para falar. Amém, irmãos.